Olá pessoal, quem fala é o jornalista Marcelo Melo, direto da redação do jornal Morro do Gel, agora o site morrodogel.com.br, né? Você entra e visita, conhecer toda a história de Monlevade. Mas hoje não vamos falar de Monlevade. Nessa pandemia, que pedimos a Deus para acabar logo com isso, né? Hoje vamos falar de um caso curioso que aconteceu com o senhor de Ouro Preto, o senhor Fábio Francisco Rosa, hoje com 78 anos de idade, e que reside em Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, onde eu morei por 4 anos e meio. Para quem não sabe, eu tive um jornal em Lavras Novas, o Lavras Novense, durante o período que morei lá. O jornal ficou 2 anos circulando, e com várias reportagens interessantes, que é um lugar que tem muita história. E uma das reportagens, por exemplo, foi com esse senhor aqui, Fábio Francisco Rosa. Em agosto de 2015, ele estava com 73 anos, aqui no quintal da casa onde reside, lá na rua Nossa Senhora dos Prazeres, a rua principal. E a seguinte, a manchete, né? Exclusivo. O Lavras Novense entrevista o seu Fábio, o homem que já esteve morto. Isso aconteceu, a correria das pessoas, quando seu Fábio se levantou do caixão. Isso não é fake news, gente, isso é fato, real. Isso aconteceu em 1962, quando o seu Fábio tinha 20 anos de idade. E foi envenenado, segundo ele, por uma namorada, conhecida como Maria Gasolina, com quem ele tinha um caso, moravam juntos. Inclusive, esse fato foi escrito no livro Entradas e Bandeiras, do escritor e jornalista Fernando Gabeira, tão logo ele chegou do exílio, e foi visitar várias pessoas de várias regiões do país, teve Ouro Preto, e fez essa história do seu Fábio nesse livro Entradas e Bandeiras, em 1980. O seu Fábio tinha 20 anos, e segundo ele morava com essa mulher de 35, Maria Gasolina, e ela era muito ciumenta, e num fato deu um guaraná para ele envenenado, de forma homicida. E deu que ele foi feito óbito, inclusive, morreu. O óbito foi feito pelo Dr. Benedito, um médico famoso de Ouro Preto, em 62. E o velório foi feito na parte inferior da igreja Nossa Senhora do Carmo, que fica ao lado do Museu da Inconfidência, ali na Praça Tiradentes. Tudo normal. Só que naquela época, né, era comum esperar 24 horas para que houvesse o sepultamento. Era comum. E por sorte dele, houve essa espera, porque horas antes de ocorrer o sepultamento, o caixão estava aberto, o pessoal lá fazendo velório, ele levanta do caixão, do nada, e sai andando, e foi a correria que ele falou, o pessoal ficou doido, aquele alvoroço, teve gente que ficou tão doido que conseguiu arrebentar o cadeado do portão da igreja Nossa Senhora do Carmo, e aquele alvoroço, e ele saiu sem saber o que estava acontecendo, totalmente aéreo, né? E o que aconteceu, na verdade, que a medicina explica, né? A ciência explica, é conhecido como morte aparente, porque o paciente jaz inerte, como que mumificado, sem movimentos e com funções vitais significativamente reduzidas. Foi o que aconteceu com ele, depois comprovado. Em 62 a medicina já não era tão avançada, mas já sabia desse caso, né? A morte aparente. E nem foi comprovado muitos anos depois que ele realmente havia sido envenenado. Mas ele disse, depois dessa época, foi um alvoroço, né? Ele era, todo mundo que o via, ele entrava às vezes para fazer uma compra, ele vivia de bicos, ele tinha 20 anos de idade, vivia de bicos, era órfão, e as pessoas viam, saíam correndo dele, né? Pô, esse homem já morreu, está fazendo o quê? Ele levantou do caixão, depois de horas morto, até o pessoal voltar a acostumar. Ele custou a ter a vida normal de volta. Até que, 5 anos depois, ele conheceu a dona Vera Lessa, que morava no distrito de Lavras Novas, com quem se casou. Viveram 40 anos juntos, até ela falecer, não tiveram filhos, e ele, já morando em Lavras Novas, hoje mora com a dona Prosperina, sua cunhada, que eu tive o prazer de conhecer também, junto com os filhos dela, sobrinhos do seu Fábio. E ele vive aquela vida tranquila, tem alguns problemas de saúde, mas toca seu violão, seu cavaquinho. E assim, ele conta com a sua timidez, né, aquele sorriso no canto dos lábios, né, como foi
a gritaria, aquele alvoroço, o homem que já esteve morto. Essa reportagem que eu fiz com ele em sua residência foi muito interessante. A Minos Gerson, que tem uma loja do lado, Artesanato Minas Gerais, né? Então a gente conversava, Marcelo, uma reportagem sobre o Fábio, e realmente foi um prazer, na minha experiência jornalística de mais de 30 anos, ter acesso a esse homem aqui, sábio, né? Muito simples, uma sabedoria interessante, uma pessoa de uma fala mansa, mas que te inspira, né? Muita sabedoria. E ele contando esse caso, ele conta um fato que anos depois, ele passeando com a dona Bela, sua esposa, no distrito de Santo Antônio do Salto, passeando lá, o padre Veloso, o padre famoso de Ouro Preto, chegou para ela, ó, cuidado, minha senhora, eu já fiz extremunção desse moço aí, viu? Agora você está casada com ele. Ele falou que foi uma brincadeira do padre Veloso, né? Que levou na boa, mas acostumou. Mas é uma história real, é um fato, né? Não é fake. E hoje eu queria contar para vocês aqui no canal do Melo que Lavras Novas é uma cidade, um distrito que eu morei, né? Pertence ao Ouro Preto durante 4 anos e meio. Fui lá para ficar 4 meses para acabar de escrever meu livro, a saga Memória de um Jornalismo Interior, que conta a história de Monlevade, a história política, social, uma parte do que eu vivi no jornalismo, né? 30 anos atuando como profissional da imprensa, mas e lá que eu acabei o livro. E realmente foi uma experiência fantástica. Eu fui para ficar 4 meses, fiquei 4 anos e meio. É um lugar que tem muita história e aos poucos aqui no canal do Melo a gente vai contar. Tá? Então é isso aí. Hoje nosso personagem, o senhor Fábio Francisco Rosa, essa reportagem é de 2015. Hoje ele está com 78 anos. Aqui está no quintal da sua casa, essa foto que eu fiz. Então vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter essa experiência como jornalista, né? Eu entrevistar esse senhor aqui, que já esteve morto, entre aspas, mas graças a Deus está vivo aí, com seus problemas de saúde, mas tocando seu violão, tocando seu cavaquinho e com sua experiência de vida. Um abraço a todos e voltamos essa semana com mais informação, com mais notícias. Com Deus!